vamos trazer aqui os big numbers de São Paulo. Tá? São Paulo com uma receita operacional também de 1 bi, né? Então, esse bi aí, todo mundo há 20 anos atrás queria ser milionário, né? Hoje em dia o pessoal virou, se não é bi, não é bom. Então, o cara tem aqui basicamente receitas em bi, dívidas em bi. Vamos explorar isso aqui. Então, para uma receita operacional de 1 bi e 74 milhões de reais, um resultado do exercício, né? Muito positivo, de 57 milhões de reais, é o motivo a se elogiar. Negociação de atletas, 284 milhões de reais, mas, infelizmente, um EBITDA recorrente de 20 milhões de reais no negativo. Um patrimônio líquido, o que preocupa, em menos 536 milhões de reais, uma dívida que ela bateu aí 934 milhões de reais, ou seja, na casa do bi quase, né? Despesas financeiras aí em mais ou menos 115 milhões de reais e um capital circulante líquido, que a gente acabou de explicar aqui, esse sim assustador, 432 milhões de reais. Lembrando, São Paulo passou por uma operação de FDIC que prometia ser aí talvez uma nova estratégia de turnaround, que a gente chama aqui na Faria Lima, que nada mais é do que uma grande estratégia de reestruturação para você domar a sua dívida, né? Deixar menos efeitos colaterais nela. Tem sim impactos positivos, mas como a gente vai falar isso aí, os nossos especialistas, infelizmente, para que o São Paulo atingisse uma retomada mínima, ficou aí um dever muito grande para o ano de 2026, que vai custar muito caro ao clube. Vou começar aí com o Renatinho. Renatinho, quer dar o seu primeiro plá aí sobre São Paulo? Eu passaria para o Rick, mas eu vi ali que provavelmente alguém falou ali, então ele... Rick, quer falar primeiro? Não, pô, tranquilo. Então vai lá, Manda manda bala bala. aí, Então, Rick. São Paulo tem uma situação também que conseguiu uma receita por venda de atletas relevante, mas o São Paulo tem uma dívida que também, na casa do bilhão, junto do Fluminense, é uma dívida alta e é uma dívida principalmente cara. Fez a operação do FDIC muito com a premissa de diminuir a PMT, ou seja, diminuir o custo dessa dívida. Tinham dívidas de curto prazo, com taxas muito altas, porque, querendo ou não, o banco, para topar fazer empréstimos, vai cobrar um juros relacionado ao risco, e no FDIC, por mais que tenha tido um momento de reestruturar esse passivo, de trocar uma dívida de CDI mais 9, CDI mais 10, 11% por uma dívida de CDI mais 3, 4%, o FDIC trouxe também algumas travas, ou seja, trouxe na sua estrutura alguns covenants que o São Paulo, no lado operacional, no lado de venda de atletas, de compra de atletas, teve que seguir. A questão do São Paulo principal é pressão no caixa. O São Paulo tem uma questão de caixa muito complicada. E o São Paulo, diferente do Fluminense, que teve ali seu desempenho esportivo nos últimos anos excepcional, ganhou Libertadores, disputou Super Mundial, o São Paulo, mesmo tendo toda a sua história vitoriosa, não está tendo desempenho esportivo nessa altura. E o que acontece? A torcida pede desempenho esportivo, a torcida pede investimento, e o São Paulo cai no mesmo problema clássico do futebol. Gasta com o elenco, gasta com jogadores caros, e em contrapartida, para fechar sua operação, tem que vender jogadores jovens, tem que vender suas promessas e principalmente tem que vender rápido. O clube recebe proposta do Ajax, recebe proposta dos clubes nem só de primeira linha da Europa, mas de segunda, terceira linha da Europa. E não por questão de estar com o caixa apertado e ter que fechar essa conta para pagar salário, para pagar uma estrutura cara, tem que vender atletas. Então tem jogadores que, como no caso do Palmeiras teve o Estevão, como no caso do Palmeiras teve o Hendrick,
como tem outros clubes que conseguem segurar seus jogadores por 2, 3 anos e ter um desempenho esportivo com eles, o São Paulo não tem esse tempo. O São Paulo, o momento que o jogador estreia no profissional, faz 3, 4 jogos no nível bom e recebe a primeira proposta, por não ter caixa para conseguir segurar o jogador mais tempo, tem que vender. E começa a virar um ciclo viciante e negativo, porque o clube vende suas promessas, o clube não consegue ter o desempenho esportivo que essas promessas poderiam até melhorar, e, por outro lado, pela pressão da torcida, por ser um clube com a terceira maior torcida do país, terceira ou quarta, dependendo ali, São Paulo ou Palmeiras, mas por ter uma torcida muito grande, por ter uma história muito grande, por ter essa pressão externa muito alta, acabar gastando com o elenco de forma questionável. Traz jogadores velhos, traz jogadores que não estão ali no seu principal momento competitivo, e, por outro lado, vendendo seus jogadores jovens, fica com o elenco mais velho. Quando não chega o resultado, a conta para a diretoria de pressão aumenta. E o São Paulo, diferentemente do Fluminense, só para também fechar aqui minha explanação, o São Paulo não tem hoje um processo de SAF encaminhado. Tem hoje conversas que saem na mídia, fofocas, de que tem interessados, de que o clube está procurando, mas a verdade é que, de forma oficial, São Paulo não tem nenhum tipo de proposta, não tem nenhum tipo de plano estruturado para se tornar SAF, para pagar essa dívida. O São Paulo, infelizmente, está correndo o risco de se tornar, de forma progressiva, cada vez menos competitivo, porque não tem dinheiro para investir em times melhores, não tem dinheiro hoje para reestruturar sua dívida de forma orgânica, e acaba tendo poucas soluções. É uma solução mais agressiva de uma possível recuperação judicial, de tentar reestruturar o passivo de forma mega agressiva, ou buscar uma SAF a qualquer custo, ou ir diminuindo de tamanho de investimento, de competição ao longo do tempo. Então, a situação do São Paulo é complicadíssima, e junta a isso a questão de ter um clube associativo com uma política extremamente forte e, de certo modo, arcaica, com conselheiros vitalícios, com um conselho deliberativo que não, assim, de forma oficial, aparenta não estar disposto a perder esse poder que tem hoje no clube. Então, o São Paulo está numa situação complicada, de forma financeira, e o resultado esportivo também não ajuda. Então, acaba ficando apertado dos dois lados, tanto no financeiro quanto esportivo, e um pressiona o outro. Perfeito. Renatinho? Vamos lá? Perfeito, acho que o Rick foi bem aí pra caramba já na explanação, ele conhece bastante do que é a conjuntura do São Paulo. Eu vou dar um passo talvez um pouquinho mais hostil. Eu acho que o São Paulo foi o clube que perdeu mais relevância de todos os que ocupam a Série A. Assim, do tamanho que ele era, porque perder relevância é do que era você para o que você é hoje. Nenhum outro perdeu tanto quanto São Paulo. São Paulo sempre foi um benchmark a ser seguido no início da década de 90, dono do maior estádio privado do Brasil, um estádio que sempre rentabilizou, recebendo grandes shows. Já fui para mais de 20 shows no Morumbi, e até hoje o São Paulo rentabiliza muito, né? Embora agora encontre a concorrência aí do Palmeiras nesse processo. Mas o São Paulo é a Kodak. O São Paulo é a Nokia, que não conseguiu enxergar o que é o futebol do futuro, com uma governança completamente frágil, e que dá espaço para o que está acontecendo hoje. Então, assim, São Paulo, eu nunca imaginei na minha vida São Paulo estar em matéria policial, né? E o São Paulo, nos últimos meses, fez parte da seção policial dos jornais. E isso é uma tragédia para o que era o São Paulo, em termos de modelo de gestão, um clube tricampeão de Libertadores, um clube tricampeão mundial, um clube com maior
aquele que seria certamente o maior goleiro da história, mas nasceu no Brasil, então a dificuldade de reconhecimento disso não tem jeito, e, por sinal é técnico do meu clube, né, do Bahia. Então, assim, para mim o São Paulo é um case daquilo que não deve ser feito ao longo da sua trajetória. E ainda assim, ele é um colosso que coloca R$1 bilhão de faturamento no ano como 2025, em que o que é que São Paulo ganhou em 25 para faturar 1 bi? Essa é a pergunta que a gente se faz. Então, para mim é isso. Eu acho que ele não entendeu o que era o futebol, perdeu espaço muito para clubes que se organizaram, como o Flamengo, como o Palmeiras. O Corinthians viveu isso ali no início dos anos 2010, 2011, 2012, mas também vem perdendo espaço, mas aí o Corinthians é uma outra pauta também. Mas é isso, para mim o São Paulo, e aí os números traduzem, né? Eu fico pensando a estruturação do FIDIC, quando veio, eu disse, caramba, uma boa opção, porque o FIDIC vai colocar alguns covenants. E aí, para a turma que não conhece, é importante te explicar, né, que são os gatilhos contratuais ali que existem em caso do clube ou a empresa atingir determinados indicadores, e se esses indicadores não forem respeitados, uma série de outras consequências podem acontecer, a dívida pode ser chamada para ser liquidada, entre outras coisas. Então, o que para mim é isso. Eu acho que os números traduzem muito do que é esse São Paulo irresponsável do ponto de vista de gestão dos últimos anos. Um São Paulo com uma governança fragilizada. O Conselho do São Paulo, essa questão é muito forte, sabe? Essa coisa de conselho vitalício. Cara, eu não consigo nem classificar isso, assim. Eu até... eu peço desculpas da dureza, da franqueza, mas é uma coisa surreal você ter um conselho hoje em que parte dele seja vitalício, né? Com um mundo que a gente não consegue prever o que será nos próximos 5 anos, nos próximos 3 anos. A gente tem imensa dificuldade por tudo que está acontecendo em termos de avanços de tecnologia. O que é que será essa empresa do futuro? O que será esse esporte do futuro? Como é que o Sportainment conversa com isso? E o São Paulo foi ficando um dinossauro. Dinossauro é aquele que você é grande, né? Você não vai passar ali perto dele, que ele também, em algum momento, pode... Mas, assim, perdeu muita relevância, muita mesmo. Assim, eu lamento, porque ele sempre foi espelho. Ele sempre foi um espelho e agora virou um case do que não fazer nos últimos anos, nesse processo, e aí foi convivendo com diversas gestões ruins. Eu tive a oportunidade de participar do CBF Academy no ano passado, e eu vi uma entrevista do presidente anterior, e eu... Sabe aquela coisa de que você fala demais por não ter nada a dizer, como diria Renato Russo, em Índios? Essa foi a sensação que eu fiquei. Então, vi pouquíssima substância, vi muita superficialidade, e eu acho que o São Paulo só está hoje, os números mostrando o que ele tem sido em termos de fraca gestão e governança ainda mais fraca ainda nesse processo todo.